Aê, aula de número 3. O custo do lucro tóxico. O que vai ser a grande discussão aqui da aula de hoje? Bom, o objetivo aqui vai ser explicar planejamento sustentável, mostrando que vender a qualquer custo pode falir a empresa. O que é a grande tese, a grande discussão da aula de hoje? Nós, enquanto profissionais de marketing, a gente vai acabar trabalhando ofertas para o nosso mercado. Essas ofertas, elas vão gerar uma entrada de dinheiro para nossa empresa, só que a gente tem que tomar cuidado para não vender qualquer coisa para o nosso mercado, porque vender qualquer coisa, a gente pode acabar vendendo umas porcarias para o nosso mercado, e essas porcarias, por mais que elas sejam uma entrada de dinheiro, por mais que elas sejam um lucro, uma coisa que está vindo fácil, né, de certa forma, porque eu estou vendendo uma porcaria, e as pessoas estão comprando essa porcaria, e eu vou, né, receber dinheiro por algo que não é tão robusto, tão durável, coisas que são mais mal acabadas, e eu tenho então, né, uma oferta que me gera uma entrada de dinheiro. Essa entrada de dinheiro, esse lucro que está me gerando, na real ele pode ser uma coisa tóxica. Por quê? Porque eu estou fazendo uma venda, ele está entrando esse dinheiro, só que eu estou vendendo uma porcaria para o mercado, essa porcaria os consumidores vão acabar percebendo que eles estão sendo lesados, e aí eles vão falar mal da minha marca para as pessoas, para outras pessoas, né? Eles vão agir como propagandistas negativos da minha marca. E sendo propagandistas negativos, esse dinheiro que está entrando de um lado, na verdade, está matando a minha empresa, porque é um produto ruim, um produto que não se sustenta, um produto que está lesando o mercado. E aí, então, né, por mais que seja um lucro, por mais que seja uma entrada de dinheiro, essa entrada de dinheiro está, na verdade, sendo nociva à minha marca. Então é isso, basicamente essa foi a aula de hoje, vocês estão liberados? Negativo, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, feito esse resumo, essa discussão toda, vamos agora trabalhar para a gente se aprofundar um tanto mais nessa elaboração. Então, vamos lá. Aqui que a gente vai ter, deixa eu só ver se está enquadrando certinho. Tá. Então, hoje a gente vai trabalhar essa carta 8 de espadas, que eu já vou revelar aqui logo na sequência, que quando a gente fala de sustentabilidade no marketing, eu não estou pedindo para vocês abraçarem árvore, ainda assim que esse aspecto ambiental, esse aspecto de natureza faz parte de sustentabilidade. Só que sustentabilidade não é só isso. Não é o abraçar árvore, meio ambiente, Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, não é só isso. Essa é uma parte. Sustentabilidade, deixa eu escrever aqui. Sustentabilidade a gente pode pensar em 3 grandes frentes. Sustentabilidade. Podemos ter essa parte de ambiental, que é, né, mais associado à natureza e meio ambiente. Podemos ter uma parte econômica, que é essa discussão da aula de hoje, né? Modelo de negócio, a viabilidade econômica e lucratividade, né? Associado também a isso. De perene. Descer a tela. Aí. Vou dar um zoom também aqui, talvez fique um pouquinho melhor. Aí. E por último, também podemos ter um outro aspecto de sustentabilidade, que vai ser a sustentabilidade cultural, também podemos chamá-la de social. E essa sustentabilidade está mais associada a hábitos, costumes, estilo de vida, modo de viver. Que está mais... regionalidades também, né? Vamos colocar regionalidades. Está mais associado, então, às práticas, ao que é o normal daquele cotidiano, daquele ambiente. Um exemplo que eu gosto de trabalhar, pelo menos aqui no Paraná, onde eu estou morando, aqui tem forte já, assim, meio forte, um tanto né, já inserido, tanto existente, que é o hábito das pessoas tomarem chimarrão. Assim, meio do Paraná para baixo, e aí eu pego para baixo até Rio Grande do Sul, já começa a ficar mais presente a cultura do chimarrão. De onde que veio isso, como é que surgiu, quem que começou, ninguém sabe, mas entra ano, sai ano, entram, né, famílias aqui, saem famílias, e isso é uma prática que está inserida nesse cotidiano. Em outros lugares, por exemplo, Maringá, Londrina, aqui mais no norte do Paraná, e aí você pega o norte do Paraná para cima, já não é mais tão comum o hábito de tomar o chimarrão, é mais comum daí o tererê, né, o mate gelado.
E aí, esse hábito, né, do chimarrão não é bem consistente nesses lugares. E aí, isso acaba influenciando em como que as pessoas vivem a vida, socializar, no sentido de fazer rodas de conversa, para trocar uma ideia, receber uma visita. Isso não é tão comum. Isso impacta no jeito que são as dinâmicas sociais desses lugares. E aí também acaba havendo todos os desdobramentos em que tipo de negócios, modelos assim econômicos acabam sendo talvez viáveis nesses contextos. Eu acho que eu cheguei a dar um exemplo na aula 1, na aula 2, sobre, né, sei lá, se eu vou abrir uma fábrica ou começar a comercializar uma erva mate super premium aqui para chimarrão. Se você está vendendo isso num lugar onde não tem esse hábito, não tem essa cultura, dificilmente isso vai vingar, né? Pode ser uma erva excelente, só que as pessoas não costumam consumir isso. Então, você teria um trabalho consideravelmente maior, porque você teria que trabalhar toda uma conscientização de mercado, de fazer com que as pessoas passem a experimentar, passem a adotar isso. E, claro, isso é uma coisa que às vezes pode levar gerações para as pessoas adotarem isso no dia a dia delas. Então tá, sobre sustentabilidade, tinha esses comentários. Aí, voltando aqui no nosso papo, tem essa parte de meio ambiente, mas não é só isso, né? Essa parte que eu abri o parênteses para a gente conversar agora. O marketing sustentável, que ele analisa o risco de longo prazo do nosso modelo de negócio. Então, como eu já dei, né, o resumo aqui da aula toda, a ideia toda aqui é que a gente fuja do lucro tóxico. E o que é essa ideia do lucro tóxico? É o dinheiro que entra rápido hoje, mas que vai acabar destruindo a confiança na tua marca amanhã, semana que vem, mês que vem, não importa. Pouco a pouco isso vai minando a imagem da marca, vai minando a confiança que as pessoas têm na sua empresa. E isso, obviamente, né, como eu já tentei elaborar aqui, vai pouco a pouco, né, destruindo a tua empresa. Então, vender a qualquer custo não é marketing, acaba sendo um estelionato corporativo. Você vai acabar agindo como um estelionatário, de certa forma, porque você está vendendo algo que as pessoas vão acabar percebendo que é uma porcaria. Então, vamos dizer que você tem um copywriting, né, uma copy, uma comunicação persuasiva muito alinhadinha. Você consegue vender qualquer coisa. Então, você está vendendo qualquer coisa, às vezes você está vendendo qualquer coisa, sabe? Um negocinho nesse sentido mais trivial, mais raso, mais inconsistente, mais, sabe, mais mal elaborado. Então, isso faz, né, uma prática que é ruim. Você gera vendas hoje, mas essas vendas são negativas para a gente. E aí, vamos abrir a carta do marketing sustentável para a gente ilustrar isso. A carta do marketing sustentável tem, então, um tanto do que a gente estava discutindo aqui. Peraí, como é que tá aparecendo esse 100% aqui? Eu queria que ele sumisse, na real. Já consigo? Talvez ele fique isso o tempo inteiro. É que eu queria... Será que vocês estão enxergando o lucro tóxico aqui? Evite lucro tóxico, né? A gente tem aqui a carta do marketing sustentável, essa ideia do lucro sustentável e o lucro tóxico. E a nossa jogada, a nossa aplicação, né? Como que a gente trabalha com ela. Essa carta está dizendo para a gente evitar a prática de lucro tóxico. Essas práticas que fazem com que a gente tenha uma receita, um lucro hoje, mas esse lucro, na verdade, ele está piorando a nossa empresa, está fazendo com que a gente, pouco a pouco, define aqui nas nossas operações. E o lucro sustentável, por contraposição, é a gente pensar uma oferta de um produto que faça com que a empresa seja mais bem vista, que acabe expandindo a disponibilidade física, a disponibilidade mental, que faz com que a nossa marca fique mais poderosa, mais forte, mais robusta ao longo do tempo, que ajude a gente a trabalhar melhores raízes, que fazem com que a gente, né, se insira de uma maneira mais consistente no nosso ambiente. E, beleza. Aqui eu também poderia dar uma discutida nessa frase aqui, né? Que tem aquela máxima, né? Que o consumidor tem sempre razão. Eu poderia colocar aqui uma interrogação, né? Se isso de fato procede ou não. E ela tem seu fundo de verdade, no sentido de que o consumidor ele está em busca de boas, digamos assim, soluções.
Normalmente as pessoas ouvem essa frase aqui, mas tem toda aquela problematização de que o consumidor às vezes pode ser um consumidor sarna, né? Como a gente diz aqui na região onde eu acabo morando, no sudoeste do Paraná também, que é aquela pessoa assim que é desagradável, insuportável, o consumidor, que ele muitas vezes ele te dá mais prejuízo do que resultado financeiro, no sentido assim, de que o tanto que ele te exige de atenção, o tanto que ele te exige de atendimento, não corresponde ao tanto que ele gasta de dinheiro contigo, sabe? Ele compra uma coisinha de nada e ele acaba exigindo um acompanhamento, um suporte, uma atenção que acaba, na verdade, fazendo com que a gente tenha um prejuízo com aquele cliente. Por mais que eu esteja vendendo para ele, ele está me gerando prejuízo no meu dia a dia. Então, o consumidor, ele nem sempre tem razão, porque você pode ter consumidores que estão exigindo coisas demais, e daí ele está errado nisso, né? Tem essa interpretação. Mas aí agora a parte que eu estou elaborando aqui, o consumidor ele tem razão no sentido de que ele quer ser bem atendido, que ele quer ter seus problemas solucionados. Então as empresas precisam entender os gostos, precisam entender as percepções, precisam entender as necessidades dos clientes. Mas daí, que nem eu falei, a dizer que a gente tem que sempre dar o que as pessoas estão pedindo, né, da empresa, é um salto que aí já vai um pouco além demais. Tem vezes que a gente até, enquanto empresa, tem que abraçar uma tarefa um tanto difícil, tanto desagradável, de questionar o consumidor, de colocar ele numa situação de desconforto, que envolve a gente, eu colocaria um ensinar, um conscientizar, um educar, talvez seja um verbo mais interessante aqui, para a gente falar com esses consumidores e fazer com que eles cogitem, né, comprar uma coisa diferente, em vez de simplesmente atender com que eles acabam chegando até nós e fazendo um pedido. Então, digamos assim, uma dinâmica similar, eu colocaria isso, ao que um psicólogo faz. Um psicólogo, muitas vezes, ele não entrega, ele não fala aquilo que a pessoa está pedindo para ele, não está simplesmente validando uma série de posturas. Às vezes o psicólogo tem uma tarefa que é de questionar, de fazer com que a pessoa repense certas atitudes, repense o que ela está querendo, repense, né, crenças e coisas nesse sentido. E aí, isso, na real, faz com que a pessoa confie mais naquele profissional. Eu estou abrindo, então, esse paralelo para a gente pensar o seguinte: a gente não dá de bate-pronto o que o consumidor quer, a gente mostrar que, na verdade, ele pode estar precisando de uma outra coisa, pode fazer com que o consumidor confie mais em nós. Ele veja, não, eu fui, às vezes, numa loja de materiais de construção com uma coisa em mente, e o vendedor, na real, me mostrou que aquele azulejo ia, na verdade, ser difícil de limpar, e aquele ali ele ia ter todo um problema no meu dia a dia, e aí ele fez com que eu pagasse, que eu comprasse um outro material que às vezes foi mais caro, e esse mais caro eu tive que parcelar, fazer um negócio, né, diferente aqui para eu conseguir dar conta desse negócio. Só que, olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esse lugar aqui me entendeu de verdade, me fez uma venda que solucionou o meu problema de uma forma que eu não imaginava que eu precisava. Então, às vezes, o nosso público, ele não sabe direito o que ele quer. Então, o consumidor tem sempre razão, mas não sempre, porque o consumidor às vezes não sabe o que ele quer. E aí também eu ilustro esse caso com o exemplo do lançamento do primeiro iPhone. Tem no YouTube, então quem eventualmente se interessar, talvez tenha a versão legendada, né, em português aqui, mas, né, quem der uma buscada aqui, o amigo ouvinte que está aqui acompanhando a nossa aula, pode abrir o YouTube, já tá aqui dentro do YouTube, né? Pode aqui na aba, na barra de busca e colocar lançamento, primeiro iPhone, legendado, ou lançamento, primeiro iPhone, vai ver no original, se a pessoa não tiver nenhum problema, né, com o idioma. Ainda hoje é uma aula de apresentação de produto, que você pega ali o Steve Jobs, já tem seus 20 anos, eu acho, né, o primeiro iPhone, e aí... não lembro se é 2005 ou 2007. Enfim, parênteses aleatórios na minha cabeça. Ainda hoje é uma aula de apresentação de produto, porque na época
se eu não me engano, é mais ou menos assim a apresentação do iPhone. O Steve Jobs, ele abre naquelas conferências, né, aquele palco ali para falar do produto. Ele abre a discussão falando assim: o que eu vou apresentar para vocês hoje ela vai ser um novo iPod, eu vou apresentar um novo telefone, eu vou apresentar uma nova forma de entrar na internet. Aí ele pá, dá uma conversada assim, segue falando, e daí a pouco ele retoma e fala: eu vou apresentar para vocês hoje um novo telefone, um novo iPod, uma nova forma de entrar na internet. E daí a pouco ele vai e repete de novo essa tríade, né, de coisas. E dando a entender, assim, que ele vai apresentar 3 produtos, né? Ele fala, vocês devem estar pensando que eu vou apresentar aqui, então, 3 grandes novidades no evento de hoje. Só que não, o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é o iPhone. Pá, e daí revela. E a galera, meu Deus, e aplaude, chora, a criança ergue, assim, ergue a criança pro alto e todo mundo cai de joelhos. Aquele frenesi. E sabe, bagulho extremamente disruptivo à sua época e ainda até hoje, né? Tanto que a gente vê celulares hoje em dia são basicamente uma releitura do que foi o primeiro iPhone, né? Uma chapa de vidro. E no primeiro iPhone tinha um botão físico aqui, né? Mas os outros, né? Foi só a tela touch que ficou. Então, é tudo meio que assim, o primeiro iPhone, ele solidificou, né? Ele consolidou uma imagem definitiva de smartphones. Porque antes os celulares, eles tinham aquele teclado físico e cada um tinha um layout. Então o celular da Motorola era de um jeito, da Nokia era de outro, da BlackBerry era também muito forte, tinha uma outra estética. Então o iPhone veio dessa forma, né, completamente diferente e as pessoas, né, compraram a ideia. Pela apresentação do Steve Jobs, é uma apresentação para você conscientizar o mercado, né, para dizer como que as pessoas, né, deveriam optar, né, por esse modelo, né, de produto. E aí as pessoas então, né, foram comprando a ideia, foram comprando o produto, e hoje em dia tem, sei lá, iPhone 17, se não me engano, que é a versão atual dele, e fora todas as outras marcas que tem a sua versão de iPhone, né? Porque é tudo que eu não falei, uma versão que replica a estética do primeiro iPhone. E aí eu tô então citando esse caso por quê? Porque se as pessoas fossem perguntadas à época de como elas gostariam que fosse um telefone, dificilmente alguém chegaria com uma resposta, né, na forma de como era o primeiro iPhone. Então tem uma anedota também um tanto tradicional que fala quando foi lançado o primeiro automóvel. Se perguntasse para as pessoas como que elas gostariam, né, que elas gostariam, elas poderiam falar que elas, na verdade, queriam cavalos mais rápidos, que elas queriam charretes mais confortáveis e tal. Então, o automóvel em si sequer passava pelo imaginário das pessoas. O iPhone também sequer passava pelo imaginário das pessoas, porque era uma coisa disruptiva, uma coisa que não existia. Então, o consumidor tem razão no sentido de que ele quer produtos que resolvam os seus problemas, mas nem sempre eles sabem o que eles querem. E aí nós, enquanto profissionais de marketing, temos que fazer esse trabalho de apresentação, de conscientização, de educação do mercado. E educação não no sentido pejorativo, mas educar na pegada, assim, no sentido de que a pessoa às vezes nem sabe como que aquilo ali pode ser bom para ela. Precisa receber uma explicação mesmo para aquilo ali fazer sentido para a vida dela, para o consumo dela. E aí, então, o conceito de marketing sustentável lida com isso. O foco do marketing sustentável é fornecer satisfação ao consumidor no longo prazo. E aí, de novo, eu retomo aquela ideia que eu falei de um psicólogo, né? O psicólogo que questiona, que põe o paciente ali, né, em uma situação assim, um desconforto, né? Na verdade, pode ser que o paciente confie mais no psicólogo. E ele veja com que, na verdade, ele tá me fazendo uma pessoa que é mais confiante de si mesma, né? Eu acabo me tornando uma pessoa que analiso mais a minha vida, sou uma pessoa que entende melhor os meus processos internos e assim vai. Então, esses desconfortos, esse questionar, esse não me validar automaticamente, né, as minhas questões, fazem com que eu, na verdade, acabe confiando mais nesse profissional e, né, acabe, então, permanecendo nesse tratamento, continuando com ele, recomendando, eventualmente, o profissional para outras pessoas. Então, para fazer isso, a empresa precisa se certificar que seu modelo de negócios é financeiramente
sustentável e que a demanda do consumidor é sustentável também. Isso, obviamente, envolve entender tanto de questões sociais como questões ambientais e como questões culturais que a gente foi falando ali anteriormente. E, né, só para reforçar, sustentável é no sentido ambiental, pode ser econômico, pode ser social, cultural. Então, é uma coisa sustentável, é uma coisa que a gente pode pensar como passível de se manter perpetuamente. E aí um exemplo que eu também coloco aqui de educação, de mercado, de como que a gente vai entendendo, né, dessas necessidades das pessoas. Tem um caso que é bem legal aqui do livro, né, que o Byron Sharp coloca pra gente, que é o contexto assim, de montadoras de automóveis. Porque ele coloca assim, que as montadoras de automóveis, automóvel ele já pode ser pensado quase como uma arma, né? Porque ele tem muitos acidentes, muitas coisas que vêm a partir da dinâmica do dirigir, né? Tem muito acidente de fatal e não fatal. Tem uma estatística que agora eu devia ter deixado aqui separado, mas no livro ele menciona que o número de acidentes por ano, assim, é uma cifra de alguns milhões de pessoas ao redor do mundo e soma mais que muita guerra por aí. Então, assim, é um ato tão cotidiano na nossa vida, mas ele carrega em si uma série de problemas, né, potenciais para a vida das pessoas. E aí a gente precisa, né, pensar, se eventualmente nós somos profissionais, né, de marketing dessas empresas, que a gente tem que olhar essas estatísticas, né, de acidentes, de possíveis, né, coisas ruins para a vida das pessoas, pensar essas estatísticas para uma forma da gente fazer produtos menos perigosos, e esses produtos menos perigosos às vezes envolvem a gente colocar itens que vão encarecer às vezes o produto, e esses itens a gente tem que então fazer com que as pessoas queiram esses itens, que elas queiram pagar mais caro para ter essas nossas soluções. Então, nesse processo todo, a gente vai acabar precisando, né, para entender melhor o nosso mercado, fazer pesquisa de desenvolvimento de novos elementos, fazer, né, esforços, né, de comunicação, de publicidade, propaganda mesmo, né, para os consumidores, eles entenderem a importância dos itens de segurança, para daí, quando eles estiverem numa situação de compra, eles busquem por esses itens e eles estejam dispostos a pagar por esses itens. Então, por exemplo, o cinto de segurança. O cinto de segurança ele surgiu com uma coisa que... né, os carros surgiram sem cinto de segurança. A marca que desenvolveu, acho que foi a Volvo, ela colocou, né, desenvolveu aquele item, e aí tinha toda uma conscientização de fazer com que as pessoas trabalhassem um discurso mais ou menos assim, de que, olha, nós nos preocupamos com a segurança das pessoas, nós protegemos a vida das pessoas, se você valoriza a sua vida, se você valoriza a vida das pessoas que estão perto de você, você precisa, então, ter um carro que se preocupe também com isso. O nosso carro se preocupa porque ele tem esses itens, né, esses elementos que garantem maior segurança das pessoas. Se você é uma pessoa que se preocupa com a sua família, você vai comprar o nosso carro. Se você não comprar o nosso carro, é sinal que você não se preocupa com a sua família. Meio com um discurso mais ou menos assim. Então, cinto de segurança, aquele vidro que estilhaça, não fica pontiagudo para você se cortar e ter um acidente ainda mais letal. Também, né, uma adição que a indústria foi pouco a pouco desenvolvendo e implementando. A tração nas rodas aí de uma forma que evita derrapagem, encapotamento, o airbag, são todas coisas que vão surgindo, vão sendo incorporadas nos veículos, e no começo surgem como alguns veículos e depois pouco a pouco vai se inserindo em todas as linhas. Então é um trabalho de toda uma pesquisa, conscientização, trabalhar com governos, para trabalhar também campanhas de conscientização do trânsito, envolve às vezes também a gente pensar em questões de lobby, de fazer com que os políticos, né, regulamentem práticas e normativas e especificações da indústria automobilística para conter esses elementos. Então é um processo, né, que envolve a gente trabalhar para a gente oferecer produtos que são melhores para o nosso consumidor e isso fazer com que a gente esteja mais com práticas melhores para o nosso mercado. Eu tinha feito uma pausa aqui que estava um barulho aqui no lado de fora, né, no prédio, então me deu uma desconcentrada, mas enfim, são essas práticas que fazem com que a gente ofereça melhores produtos para o nosso mercado. E aí, por último, uma atividade que para a gente fazer uma fixação e uma prática e um incremento aí no nosso desenvolvimento, no nosso projeto da Unitu. Então,
para a Unitu. Vamos trocar aqui, não queremos ter problemas de direitos autorais, não é mesmo, amiguinho? Para Unitu. Imagine o pior cenário ético, o pior cenário tóxico possível para o produto que vocês estão desenvolvendo para a Unitu. Por exemplo, vamos pensar um grupo aí desenvolvendo um brinquedo naquela temática de jogos, naquela área ali, e aí esse brinquedo ele vai acabar usando plástico alérgico para cortar custos. É uma prática nociva, né? E tóxico aqui é quase que literal, né? Mas pense em uma prática tóxica como uma prática que pode atuar negativamente contra a sua empresa. Então pense que práticas poderiam ser essas danosas, nocivas para a longevidade do negócio. E então pense o que poderia acabar sendo colocado ali e como que vocês, enquanto uma empresa, vão agir contra isso. Como que vocês, então, atuam para não trabalhar com essas práticas e ter diretrizes preventivas que, na verdade, estão mostrando que vocês são contra isso, vocês fazem diferente. Então, façam aqui o teste de estresse, e o estresse é para vocês, então, colocar a situação mais problemática possível, levando para extremos e coisas nesse sentido. Não é um teste de estresse de tipo, eu estou estressado sim ou não, e professor, minha vida é uma loucura, eu estou estressado, eu passei no teste. Não é isso, a atividade é outra, então dê uma olhada, pense a respeito, e aí continuamos na aula 4. Fechou? Por hoje é tudo, espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, olha aí o poder do replay. Volte, assista de novo e aproveita, deixa o like, se inscreve e aquele aviso protocolar de todo youtuber de sucesso. Fechou então? Vamos encerrar a chamada, a transmissão em 3, 2, 1 e até aula 4.